estudantes do quarto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Emerson, professor de Educação Física, e estou aqui com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Emerson? Tudo bem também. Muito bem, pessoal, vocês já podem observar aqui o nosso cenário, né? Nós estamos sobre um tabuleiro de xadrez, ao fundo aqui as peças que compõem o jogo, relembrando então já o conteúdo da aula passada, na qual nós colocamos a vocês, né, o nome de cada uma dessas peças, tratamos sobre o contexto histórico, a origem do xadrez, né, professor André, e outras curiosidades sobre o jogo. E também colocamos ali, apresentamos a vocês, para aqueles que ainda não conhecem, o nome de cada uma das peças, o que ela pode realizar, como que é a movimentação, a posição inicial, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente já apresentou isso tudo na aula passada para vocês e hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades do xadrez. Isso mesmo. Então, olha só, como já de costume, né, inicialmente vamos pegar o nosso caderno, nosso lápis para fazer aquelas anotações da nossa aula. Eu convido você a acompanhar na tela quais são essas anotações. Vamos lá? Então, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, xadrez, aula 20 e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, xadrez, aula 20 e não esqueça de colocar a data de hoje. Muito bem, então pessoal, na aula passada, né, nós colocamos aí as peças, posição inicial, movimentação, e nós vamos relembrar um pouquinho sobre cada uma dessas peças, né, professor André? Isso mesmo, então vamos acompanhar com a gente lá na tela para a gente fazer essa atividade aí de relembrar um pouquinho o que foi visto na aula passada. Muito bem, então vocês podem observar que ali nós temos uma imagem, tá? E dentro dessa imagem nós temos algumas peças, tá? Que vocês já estão observando. E ao lado nós vamos juntos aqui escrever, né, e colocar para vocês o nome de cada uma dessas peças e a quantidade que compõe dentro do jogo, né, que cada jogador tem para se praticar. Então vamos lá. Qual é a primeira imagem que vocês estão observando? Qual é a peça que está lá acima desse quadro que vocês estão observando ali na tela? Pensaram sobre ela? Se você disse que é o rei, muito bem, você disse corretamente. Então agora vamos pensar quantos reis tem no jogo de xadrez. Se você pensou que são dois, um na cor branca e um na cor preta, você está certo. Abaixo do rei, nós temos uma outra figura. De qual peça seria essa figura? Se você respondeu que é a dama, novamente você está correto. E a quantidade de damas que nós temos no tabuleiro, hein, professor André? São duas, né? Uma dama branca e uma dama preta. Muito bem, abaixo da dama nós temos uma outra peça. Qual peça é essa, hein, professor André? Essa é o bispo, né, professor Emerson? Quem respondeu bispo está correto. E agora, quantos bispos temos no jogo de xadrez? Vamos lá, se você respondeu que são 4, também você acertou, porque são 2 na cor branca e 2 na cor preta. Abaixo do bispo, professor André, nós temos uma figura que fica bem fácil dos alunos aí falarem o nome, não é mesmo? Isso mesmo, que nós temos o cavalo, né, professor Emerson? E quantos cavalos nós temos no jogo? 4 também, são 2 brancos e 2 pretos. Muito bem, lembrando que o cavalo ele anda no formato de L. Isso, e é a única peça que pode pular sobre as outras, né, no jogo de xadrez. Isso mesmo, abaixo do cavalo nós temos uma outra imagem. Que imagem é essa? É a torre, né, professor Emerson? E a torre também nós temos a quantidade de 4, sendo 2 torres brancas e 2 torres pretas. E abaixo da torre, professor André, nós temos os peões, né? O peão ali, que aí esse é uma quantidade maior de peças, né, professor Emerson? Nós temos 16 peões, sendo 8 brancos e 8 peões das peças pretas. É isso mesmo. Então, olha só, recordamos então quais são, né, o nome dessas peças.
a quantidade que compõe para formar um jogo. E na sequência aqui nós vamos colocar algumas atividades para que você vá executando, né? Para aqueles que estão iniciando a prática do xadrez, outros que já estão avançados, né, professor? Mas nunca é de deixar de levar em consideração todas essas práticas para cada vez melhorar aí também sua performance, podemos dizer assim, para aqueles que já estão no nível mais avançado. Isso mesmo. Então, a gente vai passar aqui mais uma tela, que são dos materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, a gente até deixou na aula passada uma tarefa de casa para eles, né, professor Emerson? Onde a gente deixou uma tela lá com o que eles deveriam confeccionar, produzir aí de tarefa de casa da nossa aula passada. Então a gente traz aqui que vocês têm que utilizar o tabuleiro com 64 casas, que foi aquele tabuleiro que nós já desenhamos com vocês quando a gente trabalhou o jogo de damas, né? Então é o mesmo tabuleiro que vocês podem utilizar. Aí as tampinhas, a gente precisa de 32 tampinhas, 16 de cada cor. E as peças de xadrez, essas que a gente pediu de tarefa de casa, que vocês confeccionaram. Se alguém não confeccionou essas peças, aí pode fazer aí de maneira mais rápida aí para poder desenvolver a atividade aqui com a gente, pegar um papel e escrever lá, escreve torre, e aí corta ele e cola em cima da tampinha que vai representar a torre. Ah, cavalo, escreve lá cavalo, corta, cola em cima da tampinha sabendo que aquele ali é o cavalo. E assim sucessivamente todas as peças do xadrez. Okay? É isso aí, essa atividade é justamente para você que não tem, né, o jogo de tabuleiro aí com as peças do xadrez. Então tem essa opção aí de confeccioná-la, né, professor? Isso mesmo, que aí sim todos conseguem também desenvolver essas atividades, né? E quem fez a tarefa de casa, confeccionou, desenhou ou recortou da maneira com que foi sugerido, né? Pode utilizar essas peças para a gente poder desenvolver as atividades de hoje. Isso aí, nós daremos um tempo, né, professor, para que vocês peguem esses materiais e na sequência possam executar as atividades junto aqui conosco. Muito bem, pessoal. Então, olha só, eu estou aqui com um tabuleiro, né, que nós já utilizamos nas aulas anteriores, vocês podem verificar aqui. Porém, né, professor André, para a nossa prática, nós vamos executá-lo no tabuleiro gigante, né? Isso, até para facilitar a visualização deles aí em casa, né? Então, o pessoal que está em casa pode utilizar esse tabuleiro aí que vocês já realizaram nas aulas anteriores de jogos de tabuleiro, tá? Você que tem o tabuleiro de xadrez também poderá utilizá-lo. E você que não tem as peças, né, pode confeccionar um tabuleiro como esse, ainda não confeccionou, mas nas aulas anteriores nós já trabalhamos com ele. E também pode trabalhar desenvolvendo essas peças, como o professor André já comentou anteriormente. Então eu vou tirar esse tabuleiro de cena para que nós possamos executar um primeiro jogo, né, professor André, que se chama Batalha dos Peões. Batalha dos Peões, pessoal. Então, como o professor Emerson já trouxe na aula passada, as regras do xadrez, nós vamos seguir as movimentações dos peões para desenvolver esse jogo. O objetivo dele é que um dos peões pretos chegue até a casa de número 1 ou um dos peões brancos consiga chegar até a casa de número 8, ok? Seguindo as movimentações, que o peão só anda para frente e captura na diagonal.
ok? Então, o objetivo do jogo, professor André, é que um peão branco chegue lá na última casa ou um peão preto chegue aqui na última casa. Exatamente. Com as movimentações que podem ser realizadas com o peão. Maravilha, Ok? então. Então, como o professor Emerson já frisou na aula anterior, no jogo de xadrez, quem inicia o jogo sempre são quem está jogando com as peças brancas. Então, o professor Emerson está representando as peças brancas, ele vai iniciar a partida. Importante, né, professor André, que a casa preta, tá, sempre fica à sua esquerda e a casa branca à sua direita. Isso dos dois jogadores. Branca sempre, a primeira casa do lado direito é sempre a branca. Então, na primeira rodada, o peão ele pode andar uma ou duas casas, né, professor? Isso mesmo. Aqui eu escolhi uma casa só. Pode escolher. E vou andar duas, tá? Para o pessoal verificar aí essas possibilidades. Lembrando sempre que a captura é opcional, né, professor? A captura é opcional e ela só ocorre na diagonal, né? No caso dos peões. Aqui mesmo, correndo o risco de ser capturado, eu vou fazer a captura do seu peão. Muito bem. E aqui eu vou capturar também o seu peão. Opa, já tinha mexido, né, professor? Isso, olha só que bem lembrado. Já tinha movimentado essa peça uma vez. Como movimentei, eu só posso andar uma casa. Exatamente. Então o professor Emerson fez essa pegadinha só para ver se a gente estava esperto e para frisar um pouquinho da questão da quantidade de casas que pode se movimentar com o peão, tá? Muito bem, professor. Então esse aqui, ó, como eu não movimentei o mesmo, eu posso andar duas casas ou uma casa. Então, como a gente já falou, a captura é opcional, e aí eu não quis capturar e simplesmente segui em frente com o peão. Fez uma excelente jogada, professor André. Muito obrigado, professor Emerson. Vou tentar essa daqui. Como a gente já falou, né? Captura é opcional. Aí a gente vai seguindo. Lembrando que o objetivo é chegar até a última linha primeiro, né? Exatamente. Pode ver aqui, ó. Como o professor Emerson falou, o objetivo é chegar até a última linha primeiro, sendo que aqui eu optei em não capturar para poder concluir o objetivo, que é chegar primeiro lá. O professor Emerson tentou acelerar o passo lá com o outro peão, mas eu consegui, como é a vez de jogar, né? Como é minha vez de jogar, eu consegui chegar até o outro lado e atingir o objetivo do jogo, da batalha dos peões, que era chegar com o peão na última casa. Como eu comecei com os peões pretos, é chegar na casa 1 lá dos peões brancos. É isso aí. Então,
finalizamos aqui, né, esse jogo, a Batalha dos Peões. Nós temos uma outra variação, né, professor André? Isso mesmo, nós temos uma outra variação do jogo da Batalha dos Peões. Então a gente pode ir adicionando as peças, então a gente volta para a posição inicial do jogo e a gente pode jogar a Batalha dos Peões incluindo uma peça. Então a gente vai voltar lá, os peões brancos. E os pretos. E qual é a peça que nós vamos incluir agora, Então, a professor gente vai André? incluir o rei, professor Hermes. O rei tá aí? Eu vou te alcançar aqui o rei. E esses dois reis estão do lado de lá. Importante colocar o rei na posição inicial do jogo, né? Então, a gente vai colocar o rei lá. Lembrando, né? Torre, cavalo, bispo, rei, né? Ok? Que no caso, se tivesse a dama preta na casa preta, a dama branca na casa branca. Então, a gente falou das damas, e aí a opção de jogo é a mesma, o objetivo do jogo é o mesmo, a única coisa que a gente incluiu o rei para poder defender ali a última linha, ok? Professor Hermes, se você está com as peças brancas, então você inicia o jogo. Muito bem. A gente vai ver se vai ficar mais difícil, vai ficar mais fácil, incluindo umas peças, né, professor Hermes? Professor André, o rei pode se movimentar também? O rei movimenta-se também, com os mesmos movimentos que o rei pode realizar, né? Sendo que ele anda para todos os lados, uma casa por vez. Na aula passada, o professor Hermes está planejando a estratégia dele, né? Isso aí. Já capturei essa mensagem ali, professor André. Tá vendo só? O professor Hermes já está ligado aqui no jogo, pensando qual a melhor estratégia, qual o melhor plano para ele conseguir atingir o objetivo. E aqui a gente vai seguindo. Então, lembrando que o rei, ele pode capturar e pode andar para qualquer direção. O peão, ele só pode capturar na diagonal. Então, por isso que o professor Emerson colocou aqui o rei logo à frente do peão, ok?
Boa jogada, professor André. Muito obrigado, professor Hermes. Aqui que eu fiquei numa situação bem mais delicada. Você conseguiu se sair bem também, né, professor Hermes? Então, eu não posso deixar o meu rei aqui, porque ele está em ameaça, né? Ele está em xeque. Então, eu vou ter que fazer algum movimento para que ele não fique mais em xeque, tá? Então, eu vou utilizá-lo para capturar o peão, professor Hermes. Eu vou tentar, né, professor André? Tá vendo só? Ó, o professor Emerson está tentando chegar no objetivo dele. E eu vou tentar fazer com que ele não chegue no objetivo dele, né? Então, o rei ele pode ir para qualquer direção e captura também em qualquer direção. Muito bem. Aqui tem duas possibilidades para você agora. Isso. Atingir seu objetivo. Então, a gente vai seguir em frente. Então, o professor Emerson capturou, porém, com esse peão aqui, eu tenho a possibilidade de atingir o objetivo e encerrar o jogo, porque cheguei com o peão na última casa do lado oposto. Não é mesmo, professor Emerson? É isso aí, professor André. Então nós fizemos primeiro uma variação, né, que é a Batalha dos Peões. Agora a Batalha dos Peões com o rei, incluindo o rei, né? Isso. E daí tem outras possibilidades, né? Cada uma dessas variações você vai incluindo as peças do jogo, né? Isso, então a gente pode colocar lá, então, uma variação, continuar com os peões na posição inicial, o rei na posição inicial e incluir os cavalos, os 2 cavalos. E aí, sendo o mesmo objetivo, de chegar com o peão do outro lado. Aí nós podemos fazer com os peões, o rei e os bispos. Também a outra possibilidade é os peões, o rei e as torres. E também podemos fazer com os peões, o rei e a dama. Sempre com o mesmo objetivo de chegar com o peão na última casa do oponente, né? Se você tiver com as pretas, como a gente estava aqui, de chegar lá na casa de número 1. E se você tiver com as brancas, de chegar na casa número 8. Professor André, como a dama ela tem várias possibilidades, né? Andar na diagonal, para todos os lados, né? Menos saltar sobre uma peça, né? Uhum. Vamos então fazer essa variação dos peões, rei e dama? Vamos fazer a variação dos peões, rei e dama, para vocês poderem acompanhar aí também. Vamos montar aqui o tabuleiro novamente, na posição inicial. Como a gente falou, né, da importância, dama branca na casa branca e dama preta na casa preta. Então, como a gente falou, o objetivo é o mesmo e a gente incluiu agora, então temos os peões, o rei e a dama. O Sr. Emerson está com as peças brancas, pode iniciar o jogo. Muito bem. Então, olha só, lembrando o pessoal que a dama ela pode andar todas as posições, né, na diagonal, enfim, aonde estiver livre ela pode andar quantas casas quiser também. Isso mesmo. E aí aqui, como a gente falou, a gente vai continuar com o objetivo de chegar com o peão do outro lado. Porém, tem a possibilidade também de não chegar com o peão do outro lado, mas sim de realizar um checkmate ou checkmate no rei, né? Com a dama e com o peão.
Aqui uma possibilidade, já vou. Olha lá, o professor Emerson foi com muita sede ao pote, né? Então ele foi lá e capturou o meu peão, porém ele deixou a dama dele lá, ó. Rapaz! E já perdeu a dama, Perdi a né? peça mais poderosa do jogo, hein, professor André? Tá vendo só? Ele foi lá capturar o meu peão e acabou ficando sem a dama dele. Mas ele fez isso para facilitar o jogo, pra gente poder trazer outras possibilidades aqui para vocês, né, É isso professor? mesmo, isso aí, professor. Então vamos dar continuidade aqui, a gente já está quase no final da nossa aula, então para que o pessoal possa acompanhar aí e não cometer, né, esses equívocos, né, de pensar em armar uma jogada e não se preocupar com a jogada do seu adversário. Isso mesmo, professor Emerson. Olha só, essa jogada é interessante porque eu estou, né, fazendo um cheque no rei, porém ele não tem a possibilidade de capturar o peão porque a dama está defendendo esse peão, certo? Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fugir com o rei, né? E aí ele conseguiu se safar nessa jogada, né, professor Emerson? Escapar desse cheque. Olha lá, então a outra estratégia, né? Eu estou deixando o rei em xeque novamente, que agora com a dama. Ele vai ter que tirar o rei do lugar. E com isso eu consigo atingir o objetivo de chegar com o peão na última casa. Ok? É isso aí. Então, professor André, nós fizemos aqui 3 variações, né? Batalha dos peões e rei, incluindo o rei no jogo. E por último, incluindo os peões, o rei e a dama. Isso mesmo. Então são variações aí que vocês podem realizá-las para até colocar todas as peças, né? E aí jogar o xadrez, enfim, com o cavalo, o bispo, torre e todas as peças que fazem parte do tabuleiro. Não é mesmo? Isso mesmo. E assim, então, nós encerramos essa nossa aula de xadrez. E aí, nós vamos lançar um desafio aí para vocês. A gente vai deixar na tela para vocês um desafio para vocês fazerem de tarefa de casa. Vamos nos despedindo, né, professor André? Esperamos vocês na próxima aula. Tchau! Tchau!